Boa tarde, pessoal. Sou Dilmara, sou formada em pedagogia, sou pedagoga. Eu trabalho como orientadora socioeducativa numa instituição social. Na igreja, eu trabalho com criança desde os meus 18, 19 anos, mais ou menos, né? Por aí, acho que foi onde começou. Dando aula faz uns 24 anos que eu estou trabalhando com as crianças, né? Eu brinco que os meus primeiros alunos já têm filhos e eu já sou tia-avó deles, dos filhos deles, né? O que é muito bom saber que eles permaneceram. Sou formada pela PEC e na PEC também eu fiz alguns cursos de reciclagem, de renovação, alguns cursos novos que foram surgindo para trabalhar no Ministério. Não somente no Ministério, que eu acabo conseguindo colocar alguma coisa no meu dia a dia com as crianças da instituição onde eu trabalho, né? Lá a gente pode falar do amor de Deus, então eu tenho essa vantagem lá, de poder falar de Jesus para eles também. O Rodrigo, a Nicole, a gente pensou nesse curso e eu fui convidada para falar sobre a lição, né? A história. Como montar uma história, né? Por que a gente dá aula? Qual o objetivo de você dar uma aula, né? E pensando nesse material, preparando aula, a gente tem alguns passos aí. Nós temos alguns passos que nós precisamos seguir para montar uma aula, não é? Primeira coisa é você, o professor. Alguém orou, Deus levantou você, essa pessoa te consultou, você orou e você aceitou. Geralmente é assim que a gente entende que mais ou menos as coisas funcionam, né? E quando você se levantou para ser professor, Deus ele vai te capacitando dia a dia. Não é, eu vou falar por mim, tá bom? Eu era extremamente tímida e eu ficava pensando como que eu vou dar aula, extremamente tímida, eu era da sala da escola dominical, quando eu participava que menos falava, por causa da timidez. Isso Deus foi tirando na minha vida, né? Foi mudando, foi melhorando, isso. Mas porque eu permiti que ele fizesse quando eu falei que eu aceitava ser professora da escola dominical. Na época era a Sala Joias de Cristo, os pequenininhos. Então, você é o professor. Primeira coisa é você. Então, a primeira coisa é orar. Você vai orar. Você vai fazer a leitura da sua lição, vai pegar lá o seu material, vai ler, vai deixar Deus falar o seu coração, vai ver qual é o objetivo, onde você quer chegar com essa aula, o que você quer ensinar para os seus alunos com essa aula. E como que você vai fazer a aplicação? Porque eu vou ensinar e eu preciso fazer uma aplicação. Fazer com que a criança reflita sobre aquilo e tente, de alguma forma, colocar em prática aquilo que ela está aprendendo ali com você, né? Separar, preparar os recursos didáticos, os materiais que vocês vão precisar, os materiais que vocês vão utilizar para dar aquela aula. A revista, quando a gente usa um material sequencial com revista, a revista já te dá ali uma diretriz de que material você vai precisar para montar aquela aula. Então, esse é a primeira parte de uma preparação de aula é você, professor. Você e o material que você vai utilizar. A segunda parte é conhecer o seu grupo. Como que é o seu grupo? Como são as crianças que você vai dar aula? Quando a gente conhece o grupo, a gente sabe aquilo que dá certo e aquilo que não dá certo dentro da sala. Então, você precisa saber qual é a faixa etária. Quantos anos tem o seu aluno? Se for escola dominical, qual a sala que você vai pegar? Quantos anos tem essas crianças? Se é o culto infantil é uma idade fracionada, de tal idade a tal idade, de 7 anos a 10 anos, de 5 anos a 10 anos, a 11 anos, depende da estrutura que você tem aí na sua igreja para culto infantil. Então, ali no culto infantil, você já sabe a faixa etária. Então, você vai ter que trabalhar o seu conteúdo de uma forma que você atinja os pequenos e não deixe eles cansados e dispersos, e atinja os maiores de uma forma que a energia dele seja concentrada naquilo que você está dando dentro daquele espaço de tempo.
para que o grupo não fique disperso. Os maiores esperando mais tempo de atividade e os menores perdidos, porque o tempo de concentração deles já foi em relação aos maiores. Então, quando você conhece o seu grupo, você consegue adequar o seu material, a sua aula, para atingir os seus objetivos dentro daquele grupo, dentro daquela história que você vai ensinar naquele dia. Então, você vai procurar conhecer o seu grupo de crianças. Quais são os benefícios quando você conhece o seu grupo? Facilita o preparo da sua aula, porque você já sabe aquilo que dá certo e aquilo que não dá certo dentro da sua sala. A revista da escola dominical, o livro do culto infantil, que te dá a história, o passo a passo da história, ele é o apoio, mas ele não pode ser o principal. Por quê? Gil, como assim não pode ser o principal? A revista, ela é um pouco engessada quando você não conhece o seu grupo que você está ensinando. A revista fala para você fazer uma atividade de uma forma que você não tem espaço físico para fazer. E se você tentar fazer, vai virar um tumulto, uma aglomeração, que aquilo que você desenhou, como que ficaria a sua aula naquele dia, você acaba ficando triste e frustrado. Não que não deu certo, mas o seu espaço físico não era compatível à atividade que estava naquela revista. Então, você tem que fazer adequações. Por isso, é necessário você conhecer o seu grupo, onde você vai dar aula, a estrutura do local, tudo isso. Quando a gente está na escola dominical, a gente já sabe como é a nossa sala, é fácil. Agora, quando é culto infantil, se tem pouca criança, a gente pode usar um espaço menor. Se tem mais, a gente usa o espaço maior, o salão social da igreja, alguma coisa assim. Então, você tem que pensar na sua estrutura de aula dentro desses contextos, né? Buscar informações dos seus alunos. Hoje, dentro das igrejas, nós temos crianças de vários grupos, não é verdade? A igreja que está perto de uma comunidade recebe as crianças da comunidade, recebe as crianças da igreja. Então, você precisa conhecer e saber algumas informações dessas crianças. Nem toda criança que não fica sentada, nem toda criança que não tem atenção, são crianças que muitas vezes a gente acaba, assim, entre parênteses, eu vou usar um termo que eu não gosto, né? Eu trabalhei muito tempo para acabar com essa fala dentro do meu contexto de trabalho entre as crianças. Ele é terrível. As crianças falavam, fulano é terrível, professora. Não, não é. Vamos entender o que é com essa criança. Hoje, dentro da igreja, nós temos crianças com TDAH. De o que é isso, né? O mais conhecido como transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. São crianças que têm esse problema e para elas é muito difícil ficar sentada numa cadeira por um longo período de tempo, aonde ela vai se agitar. Então, aquela criança agitada demais dentro da sua sala, você precisa sondar os pais, conversar, perguntar como é na escola, se os professores reclamam, para você poder entender aquela criança. Porque ele não é assim porque ele quer, isso é um transtorno. E as crianças que têm esses transtornos, eles têm que tomar até calmante, porque senão eles não conseguem aprender, porque eles não conseguem ficar sentados, né? É uma deficiência que eles têm. Outro grupo de crianças que pode ter dentro da nossa sala de aula, que nós precisamos conhecer, conversar com os pais, ver vídeos, literatura sobre elas. São as crianças que têm transtorno do espectro autista, mais conhecido como os autistas. A criança autista ela é extremamente sensível ao barulho, à agitação, à movimentação. É uma criança que trabalha muito bem com rotina. É uma criança que, se ela está naquele grupo, você precisar mudar ela de grupo, você tem que conversar com ela, você tem que explicar. Você não pode simplesmente tirar ela de um grupo e colocar no outro. Ela não consegue entender de pronto essa mudança que você está fazendo de grupo. Se ela está naquele grupo e você precisar mexer, você vai ter que tirar alguém do grupo, menos ela. Você vai ter menos problema com isso.
Em relação aos barulhos, a criança autista, eles são muito sensíveis a barulho. Quanto mais barulho tiver o ambiente, mais agitada essa criança vai ficar. As crianças menores, elas choram, elas gritam, elas têm ataques de nervosismo, porque aquilo está incomodando ela, ou aquele barulho, aquela movimentação está incomodando ela. Então, você tem que conversar com seus alunos, com as outras crianças da sala, a respeito dela. Explicar, olha, ela é sensível ao barulho, ela fica agitada, ela fica assim. Eu tenho lá na instituição 3 autistas no mesmo horário. Um no grau mais severo, que quase não fala, um no grau médio, ela consegue se comunicar, é alfabetizada, faz todas as atividades, e um que o grau é bem leve, que ele consegue ter mais autonomia que os outros 2. Então, eu tive que conhecer, dentro dessa característica que cada um tem, o limite de cada um. Eu tenho um aluno, um dos meus alunos, ele não deixa tocar nele. Não adianta você chegar lá e tentar pôr a mão nele, que ele sai, ele levanta da cadeira. Ele não permite. Agora, a menina já permite. Ela já permite você pôr a mão no ombro dela, às vezes ela quer pegar na mão para ir para o refeitório. Mas eu tive que aprender a conhecer as características de cada um deles, né? E os alunos, as crianças da sala, aprender a conhecer os colegas. Então, quando começa a ficar muito barulho, eles começam a perceber que eles ficam agitados, as próprias crianças já diminuem a conversa, já começam a falar mais baixo. Então, você precisa conhecer. Nós podemos ter crianças deficientes auditivos, né, dentro da sala, como que eu vou lidar com ele, né, como que eu posso trabalhar isso com ele, utilizar figura. Se você tem aluno deficiente auditivo, utiliza bastante figura. A criança autista, utiliza figura. A criança que tem hiperatividade, déficit de atenção, eles trabalham com concreto. Então, leve figura, leve personagem, deixe com eles vão ali no mundo, naquilo que eles entendem da história, eles vão aprender, eles vão recriar dentro da cabecinha deles, mas eles precisam pegar do concreto, eles aprendem melhor assim, com o concreto. E se você tem essas crianças dentro da sua sala, na igreja ou no culto infantil, trabalhe em parceria com os pais, busque informação. Leia, na internet tem muito vídeo de psicólogos especialistas que dão muitas dicas de como você lidar com essa criança logo de primeiro momento, e depois que você for conhecendo ela, você vai aprendendo a lidar com ela. Essas crianças não estão fora da igreja, elas estão dentro da igreja, e nós não podemos excluí-las por não entender a necessidade que ela tem ou a forma que ela aprende. Porque cada criança aprende de um jeito. As crianças que têm esses transtornos, esses déficits, ela tem um jeito dela de aprender. A criança que não tem problema nenhum com isso, ela tem um jeito dela de aprender. Então, nós temos que conhecer o nosso grupo para entender como o nosso grupo aprende. Aí sim, quando eu for preparar a minha lição, a minha história bíblica, eu vou saber como fazer e como aplicar essa lição para atingir esse grupo que está dentro da minha sala. De uma forma que eu vou conseguir levar a palavra de Deus para eles, de uma forma que vai preencher o coraçãozinho deles, né? E eles vão entender que sim, eles são especiais para Deus. Não é porque eu não tenho paciência de ficar sentado que Deus não me ama. Não é porque a minha amiguinha sabe pintar dentro da linha que Deus me ama. Não, Ele me ama do jeitinho que eu sou. Essa é a nossa finalidade dentro da sala, mostrar isso para as crianças, né? E a forma da criança aprender, existe a faixa etária delas, né? Tem um estudo, essa quantidade de tempo, irmãos, ela pode variar, tá bom? Porque às vezes a criança é extremamente calma, pequenininha, você consegue evoluir com ela muito mais tempo do que uma outra criança um pouco maior, né? Então, as faixas etárias de 1 a 3 anos, você pode trabalhar com elas de 3 a 10 minutos uma história. Sabe, tendo em mente que essa criança precisa pegar. Então, tem que ser personagens que você vai sentar junto com ela no chão e vai dando para ela brincar e vai falando quem são os personagens. O que ela vai guardar disso
dentro da cabecinha dela, vai ser aquilo que chamar a atenção para ela. Talvez ela vá lembrar que você falou da rainha, mas não vai saber onde que essa rainha estava, mas tinha uma rainha na história. A criança de 4 a 6 anos, ela pode ter um tempo de atenção de 8 minutos até 20 minutos. Isso para todo o seu processo, todo o seu contexto de história, desde a abertura até a finalização com a oração, tá bom? A criança de 7 a 10 anos, de 15 a 40 minutos. Você pode trabalhar com ela. Só lembrando que esse período, esse tempo entre as crianças, ele vai variar conforme o seu grupo, né? E conforme aquilo que você já entendeu que as crianças conseguem fazer ou não. Talvez você consiga dar uma lição para uma criança de 4 a 6 anos e ele só tem uma atenção de até 10 minutos para você fazer todo esse processo e chegar na atividade onde é a parte que eles vão criar. Então, você vai ter que se adequar a sua lição para dentro desse tempo. Por isso que é muito importante você conhecer o seu grupo. Você conhecendo o seu grupo, você consegue desenvolver toda a sua aula de uma forma bem bacana, onde você vai sair feliz pelo resultado final. As crianças vão sair com conhecimento da palavra de Deus de uma forma bem bacana. A preparação da sala, né? Às vezes, na igreja está em reforma, você tem que chegar e montar a sua sala, pôr a mesinha, as cadeirinhas lá para as crianças sentarem. Chega um pouquinho antes, faça essa arrumação da sala, né? Para as crianças, quando descerem, não ficar esperando lá arrumar a sala para elas sentarem, né? Mas, se for necessário pedir, se isso acontecer, envolva elas. Fala, olha, hoje nós vamos arrumar a casa de Deus, nós vamos arrumar a nossa sala de aula. Cada um vai pegar sua cadeirinha, vamos por aqui, envolva elas de uma forma que elas possam entender que elas contribuem dentro da casa de Deus quando elas forem lá e arrumar a salinha junto com vocês. Receber os alunos, mostrar para eles que vocês estão alegres por tê-los ali, né? Beijar, abraçar. A gente está nessa época de pandemia que a gente não pode fazer isso. Uma das coisas que mais me entristece em retornar com as crianças de lá, do meu trabalho, é o toque, é o beijar e o abraçar. Porque as crianças, quando chegam, elas faziam fila, eu beijava todas, abraçava todas, elas sentavam. E embora era a mesma coisa, beijava todas, abraçava todas, elas iam embora. E a gente não pode, as crianças não podem chegar perto de mim. Aí eu fico pensando, a gente vai voltar sem ter esse abraço, sem isso, né? Hoje a gente não pode, mas quando tudo isso voltar verdadeiramente ao normal, você vai poder recebê-lo. Então, receba ele bem, beija, abraça, pergunta como foi a semana. Sinta-se feliz em recebê-lo, porque ele vai se sentir feliz, vai falar, nossa, é legal ir lá na igreja, é legal na escola dominical, a tia da escola dominical, ela é bem legal, ela me beija, ela me abraça, né? As crianças se sentem amadas, acolhidas. Apresente os visitantes. Pergunta, depois todo mundo estiver dentro da salinha, na sala. Isso também serve para o cultinho, tá bom? Eu estou falando aqui nos dois contextos, tá, irmãos? Apresenta os visitantes. Pergunta, quem é que está nos visitando hoje? Pergunta o nome, apresenta a sala. Fala, olha, hoje nós temos um visitante, né? Olha que legal, você pode convidar mais alguém se você quiser trazer. Isso incentiva a criança a trazer visitante para a igreja também. Orar para iniciar a aula. Cria uma rotina com as crianças dentro da sala. As crianças funcionam muito bem com rotina. A rotina faz com que eles fiquem calmos, porque eles já sabem aquilo qual vai ser a sequência das coisas. Eles não vão criar expectativas que vão deixar eles extremamente agitados por não saber o que vai acontecer, né? Vou trazer um exemplo aqui. Um dia eu estava no meu trabalho, eu precisei fazer um curso e os meus alunos ficaram com outra professora e eu não avisei, porque eu sempre avisava. E eu esqueci de falar para eles que no outro dia eu não estaria. E eu fui para o curso, celular desligado. Quando eu voltei para trabalhar no período da tarde, tinha muita mensagem das crianças, porque elas têm o meu número do WhatsApp.
Muita mensagem das crianças. Pro, você não foi hoje, o que aconteceu? Por que, que você não foi? Você não vai vir mais? Calma, gente, eu só fui para um curso, eu esqueci de dar. Eu quebrei a rotina deles e aquilo assustou. Então, assim, a criança funciona muito bem com rotina. Então, estabeleça uma rotina dentro da sua sala da escola dominical que vai trazer tranquilidade para eles. Tanto para as crianças que têm os autistas, as crianças com déficit de atenção, problema de comportamento. Isso faz com que eles se acalmem, porque eles vão entender que vai ter uma coisa, cada coisa dentro do seu horário. Então, você vai seguir essa rotina. A rotina faz bem para a criança, dentro da igreja, fora da igreja, em qualquer lugar. Eu sou uma pessoa que eu me dou muito bem com rotina. Eu gosto muito de rotina, porque a rotina não me deixa estressada, pensando, o que eu vou fazer agora? Não, eu já sei qual é a minha rotina do dia, eu vou levantar e vou fazer a minha rotina do dia. Isso me traz tranquilidade, isso traz tranquilidade para a criança também. Oferta. Ah, vamos recolher a oferta. Mas explica para a criança o que é oferta. Olha, na Bíblia fala que antigamente a oferta era um animal puro. Hoje, como a gente trabalha, a oferta é o nosso dinheiro. A oferta é utilizada para isso, dentro da casa de Deus, é utilizada para abençoar os missionários. Está vendo aqui, ó, água, luz, quando você usa o banheiro, tudo isso é pago com as ofertas, com os dízimos. Explica para a criança qual a finalidade da oferta. Elas vão criar o hábito de trazer essa oferta. E quando a criança tem o hábito de trazer oferta, quando ela for grande, ela não vai ter dificuldade nenhuma em ser dizimista dentro da casa de Deus. Porque ela já entendeu qual a finalidade disso para a vida dela diante de Deus. Não para agradar a professora, hoje eu trouxe oferta, a tia vai ficar feliz. Não, hoje eu trouxe oferta porque Deus me abençoou. Então, ela vai ter esse entendimento, e esse entendimento ela vai levar para a vida dela. Aí nós vamos partir para a parte de preparando a história. Fazer uma preparação da história. Leia na Bíblia também a história. Além da revista, tira um momento para você ler na Bíblia a história. Porque às vezes na revista eles vão pôr as informações, conforme aquela faixa etária vai conseguir entender. Mas dentro da Bíblia tem a história completa. Todos os detalhes daquela história. Porque assim, as crianças, elas conseguem perceber quando você está preparado numa aula ou quando você não está preparado numa aula também. Aí vem aquelas perguntas que você fica pensando, como eu vou responder isso? Edil, ativa o seu som, que eu tive que desligar tudo. Não, já ativei. Não tenha medo de falar para a criança se você não souber a resposta dela. Fala, olha, hoje a tia não sabe. Eu vou pesquisar, eu vou perguntar para o pastor, para um líder, e nós vamos conversar sobre isso. Mas não deixe de responder à criança, de dar a devolutiva para a criança da pergunta dela. Se você souber de pronto, responda. Se não souber, fala que você vai pesquisar e responda. Porque a criança tem que entender que você também não sabe tudo, que você também precisa estudar para saber aquilo que ela está te perguntando. E não é vergonhoso falar para a criança que naquele momento você não sabe a resposta dela. O que não pode deixar é a criança sem a resposta ou dar a resposta errada. Porque se ela aprende errado, é muito mais difícil você consertar. Na hora que você for ensinar o certo, a cabecinha dela já aprendeu de um jeito. Né? E às vezes aprendeu por você. Aí você vai ensinar, aquilo cria um conflito dentro dela. Então, para não ter esse tipo de acontecer esse tipo de coisa, até mesmo para facilitar o andamento do seu ministério, não tenha vergonha de falar para a criança, olha, hoje a tia não sabe, eu vou pesquisar e eu te dou a resposta no próximo domingo, tá bom? Se você já tiver a resposta no domingo à noite, a criança estiver lá no culto, chama ela, conversa com ela, explica para ela aquela indagação que ela te fez. Né? Então, leia na Bíblia, porque a Bíblia vai te dar mais complementos do que a revista em si, porque ela já foi pensada para aquela faixa etária, então o conteúdo que estaria dentro daquilo que a criança vai conseguir é o entendimento, tá bom? O tema da história. Sempre fala para a criança o tema, não começa a história. Hoje aconteceu lá no Egito, não, hoje nós vamos conhecer
uma história que fala sobre a ressurreição de Lázaro. Então, eu já tenho o tema da história. Peraí, como assim? Mas não foi Jesus que ressuscitou, agora tem Lázaro? Levante os personagens, a cidade, os acontecimentos. Coloque isso. A Nicole vai mandar lá no grupo um esboço, que vai ser a sua lição de casa, para você montar esse esboço. Tá bom? Eu vou falar mais ou menos aqui no final como eu fiz o meu, para vocês terem mais ou menos uma noção, e vocês vão desenvolver o de vocês durante a semana. Separe os visuais que vocês vão usar. Quais são os louvores? Quais são as atividades que você vai utilizar? Eu preciso de xerox, eu preciso de lápis de cor. Não, hoje eu vou precisar de copinho e canudo. Não ligue para o seu diretor de educação cristã ou departamento infantil, 9 horas da noite de um sábado, e fala assim para ele: ah, para amanhã eu quero 50 copos e 50 canudos. Irmãos, isso a gente tem que ver no decorrer da semana. Ou você providenciar, ou a pessoa responsável pelo seu departamento providenciar para você com calma, né? Ah, hoje a gente tem mercado 24 horas, mas a pessoa tem carro para ir no mercado 24 horas, né? E assim, não tem como eu preparar um material para dar aula no domingo de manhã e ele sábado. Não dá, não tem como isso acontecer. Sábado à noite. Eu não sei o que aquela lição vai me pedir, qual vai ser a demanda daquela lição. Então, tem que preparar antes. Né? Às vezes, eu vou imprimir o desenho lá na igreja. Aí, justamente naquele dia, acabou o cartucho da igreja. Não fica sem imprimir o desenho. Olha, Val, eu vou te mandar aqui um desenho e será que dá para a gente imprimir essa semana? Dá para fazer lá na igreja, tal? Ela fala: Gil, a gente vai ver, dá para ir em algum lugar fazer. Eu já vou saber na semana qual foi a direção daquilo que eu pedi. Se foi feito, se não foi, vai dar tempo de correr atrás. Então, assim, não coloque o seu ministério para ele funcionar a partir de sábado à noite. Você, como professor, como líder, coloque o seu ministério dia a dia. Vai se preparando. Né? Deus fala primeiro com você. Teve uma história que eu contei que era... A história que eu contei era quem era Jesus, que eu peguei no livro de João. Aquela história falou muito no meu coração naquela semana. Muito. E a gente pôde compartilhar no grupo da família essa história. Eu pude conversar com eles sobre essa história. Como falou ao meu coração? Uma história bíblica. Né? Naquela semana falou muito ao meu coração. Então, prepare o seu material. Eu dei aula hoje, então a partir de segunda, na terça. Segunda é meu dia de descanso. Eu vou começar a ver o material da escola dominical que eu vou precisar, do culto infantil, a partir de terça. Você vai ter tempo hábil aí para se planejar e replanejar se acontecer alguma coisa. Né? E todo o material que você precisar pedir para o seu líder, não faça isso no sábado à noite. Não deixe o seu líder de cabelo em pé. Eu recebi de um aluno uma fotinho da mãe deitada, ele em pé e um balãozinho escrito assim: domingo à noite, 11 da noite. Mãe, amanhã eu tenho que levar uma cartolina. E a mulher com o olho bem grandão assim. É isso que a gente acaba fazendo com o diretor de educação cristã e com o líder do infantil, o diretor do infantil. Quando a gente pede as coisas de última hora. Então, se a gente já sabe o que vai precisar, então eu já vou mandar mensagem. Ó, Val, eu vou precisar de copo, canudo, fita crepe, como que a gente faz? Eu compro, trago a nota, você providencia, me leva. Aí vai dar dinâmica do seu departamento, como vocês costumam trabalhar, tá bom? Quando você está preparando a lição, coloca uma coisa dentro do seu coração, que é o momento que você vai transmitir para crianças as verdades bíblicas. É o momento que você vai mostrar para a criança quem é Jesus. Qual a importância? Nós vimos no primeiro módulo que a criança vai para o inferno, sim. Ela vai para o inferno. Essa semana eu mandei no grupo um post escrito assim: nós criamos filhos para ir para o céu, não para ir para o inferno. Né?
E eles precisam. E esse é o primeiro momento que ele vai receber a palavra de Deus. O momento de contar a história. Organize dentro da sua cabeça as ideias. Você já sabe que você vai falar de Lázaro, que eu usei Lázaro aqui como exemplo. Eu vou falar de Lázaro. Então, eu sei que Lázaro era amigo de Jesus, que Lázaro tinha irmãs, que ele ficou doente, que Jesus ressuscitou ele, que muita gente deve ter ficado apavorado quando Jesus ressuscitou ele depois de 3 dias, que o corpo dele já podia estar fedendo. Então, eu já tenho dentro da minha cabeça a ideia do que é a história. Então, com essas ideias, com essa ideia já dentro da minha cabeça, do que é o personagem, aonde eu quero chegar com a história, eu vou organizar as minhas ideias, para no dia que eu for contar a história, eu já saber qual vai ser o processo, o passo a passo de tudo isso. Use exemplos práticos com as crianças. Lázaro era amigo de Jesus. Quem é seu melhor amigo? Você tem um melhor amigo? Seu amigo é legal? O que seu amigo faz? O que você faz de legal para o seu amigo? Use um esboço da sua aula. O meu esboço, irmãos, eu vou mostrar para vocês. Esse aqui foi de uma aula que eu dei, que eu montei o esboço. O meu esboço, ele é assim, não sei se vocês conseguem ver. Ele é meio atrapalhado, mas eu consigo me entender muito bem nele. Porque eu começo a colocar as coisas certinhas, depois eu quero acrescentar, não tem espaço, eu puxo pelas laterais, mas na hora de contar a história eu me entendo. Por quê? Eu já tenho todas as ideias aqui dentro da minha cabeça. O papel é só um apoio. Se eu precisar, eu bato o olho lá. Porque quando a gente conta muita história bíblica, a gente confunde muitos personagens. Né? A gente troca aí um pouco dos nomes. Eu fui contar a história de José, eu falei Jesus no meio da história, eu tive que recomeçar na história online. Então, assim, o papel é para te dar uma direção, porque tudo já vai estar aqui dentro da sua cabeça, porque você já se preparou antes. Fale com calma com as crianças, usem um tom de voz que você sabe que vai prender a atenção da criança, né? Um tom de voz confortável com elas. Coloque emoção, coloque entonação na sua voz quando você for falar, contar a história bíblica. Como eu falei, as crianças percebem quando nós estamos despreparados. E é o momento onde elas vão fazer as perguntas que vai deixar a gente sem saber como respondê-las. A criança consegue perceber a sua insegurança. Uma psicóloga, num curso que eu fui, ela falou assim que a criança sente o cheiro da nossa insegurança. E no dia a dia, depois a gente começa a perceber que ela sente mesmo. Por quê? Ela vê no nosso modo de gesticular, nosso modo de falar está diferente, a gente está usando demais o livro, está usando demais a apostila. A criança percebe. Peraí, a Jill não se preparou hoje, olha como que ela está meio atrapalhada. Né? Então, a criança, ela percebe. O momento da oração. Ensinar para a criança o que é oração. Por que a gente ora? A gente ora por isso, por isso, por isso. Perguntar para a criança se ela tem pedido de oração. Uma vez, eu perguntei para uma criança, dentro da sala, se ela tinha pedido de oração. A criança falou, eu tenho. Dá para orar pelo meu gato? Era a necessidade dela daquele momento. Ela tinha um gato, o gato estava doente, ela amava o gato. Vamos orar pelo gato. Né? Porque era a necessidade dela naquele momento. Pergunta para o grupo se alguém deseja orar. Se ninguém quiser orar, não tem problema, porque a criança às vezes tem medo, tem vergonha, não sabe. Então, ore você com elas. Faça orações curtas e peça para que elas repitam depois de você. Ore junto com ela. Isso vai ensinando elas que é fácil orar. E quando você fizer esse convite, já vão ter voluntários lá que vão levantar a mão e vão fazer a oração. Né? Então, toda vez que vocês forem orar, pelas ofertas, no início, no final da aula, peça para as crianças repetirem a oração com vocês. Né? Porque isso ensina a criança a orar. Né? Ore sempre ao iniciar, ore pelas ofertas, né? Ore encerrando a aula. No final da aula, fala para as crianças que você ficou muito feliz que elas estavam lá, que vocês esperam ela
que você vai esperar ela no próximo domingo, no próximo culto infantil, que para ela sentir que você tem satisfação de ter ela ali, dentro da casa de Deus. Isso mostra para ela que é bom estar dentro da casa de Deus. A criança, ela vai onde ela se sente bem. É bom quando a gente vai num lugar que a gente se sente bem, não é? Que as pessoas nos mimam, não é verdade? Ah, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Quando eu viajei, meu sobrinho sabe que eu gosto de comida japonesa. Ele falou, tia, não dorme que eu vou trazer uma comida. E chegou à noite lá, 1 da manhã, com comida japonesa lá. Porque ele sabia que aquilo ia alegrar o meu coração. São mimos. A criança gosta de se sentir mimada. Esse tipo de mimo, de a criança se sentir acolhida, se sentir amada dentro da igreja. Ela saber que ela vai chegar lá no domingo e você vai estar com um sorriso para recebê-la. Irmãos, a gente tem muitos problemas às vezes, muitos, e tem problemas que entristecem até a nossa alma. Mas quando a gente está com as crianças, nós temos que refletir para ela aquilo que está acima dos nossos problemas. Nós temos que refletir para ela o amor de Deus. Eu estou com problema, eu estou, mas eu confio em quem pode me ajudar. Então, eu tenho que mostrar isso para a criança. E a criança não vai entender os seus problemas, porque a gente não vai falar para eles que eles não vão entender, mas são nossos, né? E a gente não tem como, olha, problema, você vai ficar aí no quarto hoje que eu vou dar aula para as crianças. O problema vai junto. Mas nós temos que ter a certeza que Deus cuida dos nossos problemas, Deus cuida da gente, e nós temos o melhor sorriso, o melhor abraço, o melhor afeto, acolhida para receber a criança na igreja, na sua sala, naquele domingo. E esse tipo de atitude nossa com eles muda o comportamento deles, porque eles vão começar a entender que eles não precisam fazer correria, eles não precisam fazer bagunça, que eles podem ficar mais calmos, que todo mundo vai ter a sua vez, todo mundo vai ter o seu momento. Por isso que a rotina é muito importante, até mesmo para você fazer o seu momento de escola dominical e culto infantil. Memorização do versículo. Leia com a criança o versículo do tema. A revista já dá um versículo tema. Se você acha que aquele versículo tema não está legal, dentro das referências bíblicas que a revista colocou para você, você pode escolher outros. Lembrando, criança pequena, versículos pequenos, poucas palavras, que eles vão conseguir decorar. Repita com eles o versículo, peça que eles repitam com você, versículo e referência. Mostra para eles que está na Bíblia aquilo que você está colocando para ele, né? Atividade. Qual vai ser a atividade que você vai dar para as crianças? Ah, eu vou falar sobre oração. Então, eu vou fazer um telefone sem fio, um copinho. Então, eu vou precisar de 2 copinhos, barbante, papelzinho para decorar. Então, você já sabe o material que você vai precisar para a sua atividade da aula. Não, hoje a gente vai pintar um desenho com uma história, eu vou imprimir lá, pegar lá na internet um desenho bem legal, e eu vou dar para eles pintarem. Ótimo, então você vai precisar do desenho impresso, do lápis de cor. Então você já vai saber na semana o material que você vai precisar, aquilo que você vai ter que providenciar ou pedir para que o departamento onde você está inserido providencie para você. Por isso é tão importante, irmãos, a gente começar a preparar a aula durante a semana. Isso vai trazer para você tranquilidade, diretriz, ideias, formas de executar essa atividade com as crianças, a forma que você vai dar aula, né? Por isso que é muito importante. Então, nós temos aqui o esboço da lição. Esse esboço que eu vou falar para vocês, a Nicole vai mandar lá no grupo, tá bom? Aí vocês nem precisam copiar conforme eu for falando, não, tá? Tentar anotar. O esboço, ele precisa o título, a referência bíblica, a introdução. Hoje vamos conhecer um homem que era muito amigo de Jesus. Irmãos, eu estou usando a história de Lázaro, tá bom? Andamento. A forma como você vai contar a história. Contar o que aconteceu, onde aconteceu a história, a cidade, quais são os personagens que estão envolvidos, Marta, Maria, Jesus estava em outra cidade com seus discípulos, né? O clímax da história, o que aconteceu com Lázaro,
Lázaro morreu, ele estava doente. Mas e depois? A gente não falou que o tema da história é ressurreição de Lázaro? Então, o clímax da nossa história, ele vai estar muitas vezes vinculado ao título da nossa história. O clímax da nossa história, ele vai partindo para o final da história. Você vai falar o clímax da história, que Jesus era muito amigo de Lázaro. E Jesus foi até lá, pediu para que tirassem a pedra e ordenou para que Lázaro saísse e Lázaro ressuscitou. Qual é o clímax da história? A ressurreição de Lázaro, não é o nosso tema? Então, está muito vinculado ao tema. A conclusão da história. Como que a gente vai concluir essa história? Vocês viram, criança, como Jesus operou milagres, que a gente está falando de milagres, operou milagres, o milagre na vida do Lázaro, ressuscitou ele. Já pensou como que a irmã de Lázaro, Marta e Maria, ficaram felizes? Nós também podemos confiar em Deus, podemos pedir para Deus curar, para Deus salvar. E você vai colocar para as crianças aquilo que Jesus fez e aquilo que Jesus continua fazendo hoje, que não mudou. Não mudou. Então, você vai apresentar para ela o Jesus, que agiu no passado, mas que ele pode agir no presente. Para você concluir a história. Aplicação da história. Você tem um amigo? Tem alguém na sua família que você ame muito, que precisa de oração, precisa de um milagre? Então, nós podemos orar. E no momento da oração, a criança vai falar o nome da pessoa e você vai fazer essa oração e só pedir para eles concordarem. E depois, se houver a necessidade, vocês façam uma oração para eles orarem junto, tá bom? Quando eles colocarem para você um motivo de oração, você ore com eles e não eles junto com você, porque isso traz para ele aquela importância que está todo mundo orando por ele e não uma oração em conjunto, todo mundo orando a mesma coisa. Não. Vai pedir para as crianças abaixar, fechar os olhinhos e elas vão orar do jeitinho delas. Nem precisa falar alto, você pode falar bem baixinho aí, só para você e Deus ouvir. Nesse momento da aplicação. Quando você já souber o motivo que a criança vai pedir a oração, tá bom? Na aplicação, a criança já pode te falar isso. Versículo. Nós estamos falando aqui de alegria, né? Primeiro teve o choro, que Lázaro morreu, agora vem a alegria. Então, um versículo que fecha a sua aula naquilo que aconteceu. Não foi ela ressuscitou, a família ficou feliz, as irmãs, Marta e Maria? Então, vocês podem colocar um versículo. Eu coloquei assim, ó, tenham sempre um coração agradecido. Né? Que está lá em Salmo 116, 12. Então, o versículo, ele tem a ver com a nossa história, fecha a nossa história, e as crianças vão lembrar que nós podemos confiar em Jesus, ter a certeza que Jesus ainda ressuscita, ouve as nossas orações e ainda somos gratos por tudo aquilo que Jesus faz. Então, o nosso cronograma de aula, ele tem que estar vinculado dentro daquilo que está na palavra de Deus. Tudo que está aqui está dentro da história de Lázaro. Eu não peguei nada, não tem nada fora da história. Tanto que a revista me der como aquilo que está dentro da Bíblia. Né? O material que eu vou utilizar para fazer aqui a atividade de Lázaro, eu posso imprimir, na internet tem sites lá muito bons, que tem um desenho de Lázaro que você tira a pedra e sobe o bonequinho sai, né? Pode dar para as crianças pintar, recortar, montar o bonequinho saindo lá do túmulo. Mas para isso você precisa se organizar antes. O momento de você contar a aula. Que material que eu vou utilizar para que a criança fixe? Lembrando que a criança aprende mais de 70% vendo, 30% ouvindo. E se ela tiver contato, por isso os pequenininhos precisam pegar. As crianças que têm déficit de atenção precisam pegar. As crianças que são autistas precisam pegar. As crianças que pegam os personagens, as figuras, elas conseguem aprender.
não chega ao mesmo tanto de 80% de uma criança que não tem nenhuma dessas dificuldades, mas ele consegue aprender até 50%. Pegando, tocando. Vai lembrar tudo? Não vai lembrar tudo, mas ele vai lembrar o essencial. Então, você tem aí dentro de uma sala, crianças que têm alguma dessas dificuldades, você sabe que a atenção deles vai ser de 50% a 80% de aprendizado vendo as figuras, tocando, pegando, né, os bonecos. Antigamente, quando eu dava aula, a gente usava flanelógrafo. As crianças amavam ficar de pé na frente do flanelógrafo, pegando as figuras e andando. As figuras no flanelógrafo, brincando. Não tem problema, é só ensinar elas a cuidarem e falar, olha, não pode estragar, que a gente vai usar de novo, tá bom? E elas vão lá, elas estão colocando as ideias dela, daquilo que ela aprendeu ali, do jeito que ela aprendeu. E depois que ela for embora, ela vai conseguir, se alguém perguntar o que ela aprendeu, mesmo que ela não saiba tudo, ela vai lembrar que ela brincou lá no flanelógrafo e alguma coisa que chamou a atenção dela. Em toda a história que você contou, ela vai saber contar. E isso vai fazer diferença na vida dela. Por isso, é muito importante a gente se preparar antes. Por isso que a preparação de uma história, ela começa com o professor. Começa com você, começa comigo e começa com você. É a minha preparação. O dar aula lá no domingo é o que vai fechar a sua semana. É o ápice. Mas começa aqui com você. Para você chegar aqui, começou aqui. Então, você tem que se preparar primeiro. Por isso a importância de você ler antes. Não estudar a sua história no sábado. Vou estudar sábado depois do almoço e tá tudo bem. Aí acontece alguma coisa, não consegue estudar, chega lá no domingo, vai ler na revista, não consegue desenvolver a atividade, as crianças ficam muito agitadas. Por que você não se preparou? Está fora da rotina que elas estão acostumadas a seguir. Isso acaba dificultando o seu processo de amadurecimento com as crianças dentro da sala. Então, assim, preparar a aula não é difícil, mas demanda um pouquinho de tempo, do seu tempo, daquilo que você vai investir para Deus, que é o seu tempo. Eu vou contar para vocês um testemunho da minha vida em si. Eu tinha 9 anos quando eu fui apresentada a Jesus pela primeira vez. Foi numa EBF, num quintal de uma casa, aqui na minha rua mesmo. O nome da tia era Tia Solange. E ela contou a história do livro Sem Palavras. Então, era uma história por dia, uma cor por dia. Era um livro que não tinha cor, né? Não tinha palavras, aliás, só tinha cor. E eu fiquei encantada com aquela história. Então, eu ia todos os dias. A minha mãe deixava, eu ia todos os dias. Eu fui todos os dias da IBF dela. E como aquela história do livro Sem Palavras me encantou. Me encantou de um jeito que no domingo ia ter um encerramento da IBF na igreja e a minha mãe deixou ir. E eu fui. E na igreja eu estou até hoje. Né? Alguém apresentou Jesus para mim. E eu lembro que ela falava calma, ela dominava bem aquilo que ela estava falando. E aquilo trazia uma alegria tão grande dentro do meu coração, aquela história do livro Sem Palavras, que é o plano da salvação. Depois ela contou a história de Samuelito. E como eu, assim, amava ouvir a história de Samuelito quando ela contava. E os meus professores de escola dominical, quando eu tinha 9 anos, 10, 11, que eu fui passando por fases lá, eu lembro deles até hoje. Todos eles, o nome, todos. E como eles fizeram diferença na minha vida, quando eu era criança. Como eles regaram a minha terra, me fazendo ter raízes em Jesus. Não raízes dentro da igreja. A igreja é 4 paredes, é uma construção. Mas aquela raiz que Jesus construiu na minha vida. Né? E eles me ensinaram isso. Eu lembro que quando eu tinha 9 anos, o meu professor da escola dominical foi o tio Beto. Hoje ele é pastor da pastora Dalzira. Foi ele e a Vera. Gente, como eles davam aula assim que me encantavam. Como
aquele momento que eu estava na igreja me encantava ouvir falar de Jesus, né? E como isso fez diferença na minha vida. E o tio Beto e a Vera, eles me deram aula na classe Betel e na classe Luz da Vida, que quando eu fui mudar de classe, eles também mudaram para dar aula para os maiores. Então, eu tive a sorte de ter aulas com eles novamente. Depois, eu fui para os adolescentes. Fase difícil, adolescência. E os meus professores da adolescência foi a Val, o Choco, né, o Edson, e a Wilza. Como eles fizeram diferença na minha vida, na minha adolescência, na igreja. E depois eu fui para os jovens, que era o Wagner e a Ana Cleide, depois o Márcio e a Silvia, que davam aula. E quando eu estava nos jovens, com 18 anos, foi quando eu fui trabalhar com as crianças. Né, que eu fui convidada a trabalhar com as crianças da classe Betel. E eu lembro que na classe Betel foi quando eu aprendi, né, eu tive sequência no meu aprendizado de Jesus, sobre Jesus, quem era Jesus, e é todo o alicerce que eu tenho para a minha vida hoje. Mas tudo começou, irmãos, com um livro sem palavra, onde eu fui apresentada a Jesus. Por aquela professora estar preparada, encantar a gente da forma que ela contava aquela história, para aquele grupo de crianças que não iam na igreja. E eu lembro até hoje que a gente sentava num tapete lá no quintal da dona Noêmia, não sei se a avó vai lembrar disso. A EBF foi quem deu, foi a Solange, quando ela fazia PEC. E a gente sentava no tapete, aí ela contava a história, deixava a gente pegar no livro sem palavra, a gente olhava, via que não tinha palavra mesmo. E eu ficava pensando, como ela sabe tudo isso? Né? Porque ela se preparou, estudou. Como isso fez na minha vida? Então, hoje eu continuo na mesma igreja desde os meus 9 anos, trabalho com as crianças. Teve um período que eu precisei deixar por muitos problemas, e eu não estava conseguindo emocionalmente lidar, então eu preferi deixar, né? A gente sofreu algumas perdas familiares que mexeram muito comigo na época, e eu acabei tendo esse tempo para mim, que foi necessário para mim, né? Não me arrependo de ter deixado esse tempo. Foi um tempo que eu precisava, eu e Deus. Eu não conseguia desenvolver. Então, eu não tinha como fazer de qualquer jeito. Então, eu preferi não fazer. E falei que não dava e acabei me afastando aí por um ano. Me afastei por um ano de dar aula, mas nunca de Jesus. Porque a raiz eu tive aqui, ó, no meu primeiro encontro com ele, quando eu fui apresentada à pessoa de Jesus, pela tia Solange. E isso fez diferença na minha vida até hoje. Então, lembre que você é a pessoa que vai fazer diferença na vida da criança. Então, se prepare, ore e ame. Ame o seu ministério. Não olhe nem para a direita nem para a esquerda. É você e Deus. Deus vai te capacitar naquilo que você precisa, como você precisa e do jeito que você precisa. Bom, espero que Deus abençoe vocês. Muito obrigada por esse tempo da gente estar junto. Façam a lição de casa, preencham o esboço, tá bom? Que a Nicole mandou. E a gente vai conversar sobre ele no próximo encontro que eu tiver falando sobre a lição bíblica, tá bom? Muito obrigada. Deus abençoe a todos.